Boa tarde, meu nome é Vitor Hugo Lourenço Magalhães. O problema da consciência, livre-arbítrio, razões do comportamento humano e determinismo. Décio de Abreu e Silva Júnior. Resumo: a problematização da consciência possui escopo de explicá-la, de compreendê-la e de esclarecer suas relações com o mundo material. A neurociência vem contribuindo fortemente para desvendar os processos cerebrais e, com isso, fornecido suporte no estudo da consciência. Contudo, as perguntas vão além da fisiologia do cérebro e sistema nervoso, cogitando sobre presenças de relações de causa e efeito nesse funcionamento. E no tocante à própria consciência, afirmações a favor do determinismo acabam por afrontar a liberdade. Dada a incompatibilidade clássica entre esses termos, os questionamentos passam a ser sobre a possibilidade de harmonizá-los, bem como sobre as razões das ações humanas e a responsabilização das condutas. Palavra-chave: consciência, livre-arbítrio, comportamento, causalidade e determinismo. Sumário: introdução. Segundo, cérebro, mente, consciência. Terceiro, problematização da consciência. Quarto, consciência, liberdade e determinismo. Quinto, livre-arbítrio e determinismo. Sexto, para além das causas e escolhas. Sétimo, considerações finais. Primeiro, introdução. O tema consciência é colocado em evidência não somente para se buscar alcançar sua compreensão, mas também para aprofundamento na problemática interdisciplinar conexa com o livre-arbítrio e o determinismo. A própria subjetividade torna-se alvo de questionamentos e esclarecimentos frente ao tratamento da consciência pelo viés da causalidade. Essa discussão tangencia, por consequente, a idêntica e a responsabilização da conduta humana, temas que merecem abordagem específica em outro trabalho. É evidente que não são aqui desconsiderados, haja vista comportamento vir acompanhado de responsabilização no universo jurídico. E está invariavelmente associado à pergunta: quem age, quem é responsável? Perceba-se que, por ora, a discussão cinge-se à decisão ou motivação do agir, pressupondo o agente e até sua identidade, mas colocando em xeque sua liberdade de ação, em um mundo que vem obtendo respostas sobre funcionamento cerebral, sobre processos mentais. Talvez seja necessário mudança na forma de pergunta para se buscar a compatibilização ou pelo menos defesa da liberdade. Em outras palavras, se a ciência é utilizada para atribuir causalidade à ação, desvencilhando o livre-arbítrio de seu reduto, a consciência, talvez os limites da ciência e a incorporação de certezas em seu seio funcionem como contra-argumento para agastar o puro determinismo. A discussão é calorosa e, antes de se aprofundar nela, convém retorno ao ponto de partida. A consciência, lembrando da afirmação de Ciardi, 1998, 2.23. Esta época e é, ao mesmo tempo, a mais excitante e a mais frustrante. Em minha vida intelectual, para o estudo da consciência, excitante, porque o tema consciência voltou a ser respeitado de fato, quase que considerado central como matéria de investigação da filosofia, psicologia, ciências cognitivas e até da neurociência. Frustrante, porque todo o assunto ainda está infestado de equívocos e erros que eu supunha já terem sido superados. O problema da consciência, por vezes, relegado ao âmbito da filosofia ou enfrentado pela psicologia, vem ganhando destaque em outras áreas científicas com implicações fortes na esfera do direito. Os erros referem-se principalmente ao antigo problema mente-cérebro ou mente-corpo, cujas visões monistas/dualistas mostram-se, segundo Ciardi, e como será visto, insuficientes. Já as descobertas, sobretudo da neurociência, são surpreendentes no domínio do cérebro e podem contribuir no entendimento da consciência. Contudo, adverte Precht, 2009, 46.
que atualmente a neurociência é tida como disciplina responsável pelas bases do conhecimento e da autoafirmação. Os motivos são evidentes. Hoje, se comparadas com a filosofia, as propostas emocionais partem em maior número da neurociência. A pergunta é apenas se poderemos fazer uso dessas descobertas sem a filosofia. Fica claro que, para o autor, a filosofia ocupa posição considerável para guiar a compreensão nesta temática que acompanha o homem desde o início de suas reflexões filosóficas. A pergunta poderia, segundo ele, ser colocada ainda da seguinte maneira: não estarão os neurocientistas fazendo o mesmo que os filósofos, que há 2000 anos tentam pensar sobre o próprio pensamento usando apenas um outro método? Fresh, 2009, 46. A definição da neurociência aponta tanto para as bases científicas do estudo da consciência, quanto para o suporte que ela fornece à sua discussão interdisciplinar, como define Fernandes, 2008, 17. A neurociência, em especial a neurociência cognitiva, buscando estabelecer uma ponte entre a mente e a matéria, é o estudo da mente e das consciências humanas, isto é, das bases neuronais, do pensamento, da percepção e da emoção, o estudo dos mecanismos da relação cérebro/mente, ou o que é o mesmo, dos mecanismos cerebrais que nos ajudam a entender a função dos genes na configuração do cérebro, o papel dos sistemas neurais na percepção do entorno e a relevância da experiência como princípio da orientação nas ações futuras. Vale notar que, começando pela genética, enfocar mecanismo da percepção, memória, envolvendo o comportamento humano, requer a consideração de inúmeras variáveis. Isso acarreta ver o problema como complexo, como ensina Morin, 2005-35. A complexidade. À primeira vista, é um fenômeno quantitativo, a extrema quantidade de interações e de interferências entre um número muito grande de unidades. De fato, todo sistema auto-organizador vivo, mesmo o mais simples, combina um número muito grande de unidades das ordens de bilhões, sejam de moléculas numa célula, seja de células no organismo. Mais de 10 bilhões de células para o cérebro humano e mais de 30 bilhões para o organismo. É importante perceber que a complexidade pode gerar o deslocamento para além da dificuldade no estudo pela grandeza de interações e variáveis. O campo da incerteza. Isto pode ser assustador. A tradição iluminadora da racionalidade, pensar que não há causa ou que a causa é o acaso, Morin, 2005-35, aduz que a complexidade não compreende apenas quantidades de unidade de interações que desafiam nossas possibilidades de cálculo. Ela compreende também incertezas e determinações, fenômenos aleatórios. A complexidade, num certo sentido, sempre tem relação com o acaso. Pensando no paradigma clássico da ciência e em alguns de seus pilares, é interessante retomar Prigogine, 1996-12, ao afirmar que a ciência clássica privilegia a ordem, a estabilidade, ao passo que, em todos os níveis de observação, reconhecemos agora o papel primordial das flutuações e da instabilidade associadas a essas noções. Aparecem também as escolhas múltiplas e os horizontes de previsibilidade limitada. Noções como a de caos tornaram-se populares e invadem todos os campos da ciência, como da cosmologia, a economia. Esta formulação quebra a simetria entre passado e futuro que a física tradicional afirmava, inclusive a mecânica quântica e a relatividade. Assim, a ciência não pode ser pensada como capaz de dar todas as respostas. A própria causalidade deve ser repensada, lida com forte probabilidade. Continua a preleção de Prigogine, 1996-12. Essa física tradicional unia conhecimento completo e incerteza. Desde que fossem dadas condições iniciais apropriadas, elas garantiam a previsibilidade do futuro e a possibilidade de retrodizer o passado. Desde que a instabilidade é incorporada, a significação das leis da natureza ganha um novo sentido. Doravante, elas exprimem possibilidades. Possivelmente, essas mudanças de perspectiva serão alvo de construção cultural, cujo início em muito ultrapassa o atual frisson, traduzido pela neurociência, como realça Fernandes, 2008, 235.
O mistério dos humanos consiste precisamente em advertir que cada um é um mistério para si mesmo. A ciência cognitiva, a neurociência cognitiva, a primatologia, a genética do comportamento e a psicologia evolucionista nos ajudarão a entender uma série de elementos que configuram o mistério, mas não o eliminará de todo. Ainda assim, dando por assentado que o mistério permanecerá sempre, estas ciências talvez possam levar-nos a entender melhor que a busca de um adequado critério ontológico e metodológico para a compreensão e a realização do direito pode considerar-se, antes de tudo, como a arqueologia de uma ponte entre natureza e cultura, em forma de uma explicação científica da mente, do cérebro da natureza humana. 2. Cérebro, mente, consciência. Inegáveis têm sido as contribuições da ciência para entender o funcionamento do sistema nervoso, em especial do cérebro humano. Estrutura, relação e resultados são analisados com auxílio de microscópio e outras ferramentas como aparelhos monitorados de atividade cerebral. Por tratar do cérebro e sistema nervoso em funcionamento, o estudo acaba por incluir a mente, como mostra Brandão, 215. O cérebro e o corpo estão indiscutivelmente integrados por circuitos neurais e mecanismos bioquímicos mutuamente relacionados. Como exemplo claro disso, basta citar a imediata correspondência entre o mecanismo cerebrais e a realização dos movimentos. Os neurocientistas acreditam que, da mesma forma que descobrimos como diversos neurotransmissores, circuitos e redes neurais combinam-se para elaborar mecanismos complexos que determinam um comportamento ou uma função mental, é possível realizar esforço para descobrir como o cérebro organiza-se durante a formação da mente. Logo, a neurociência dialoga com a filosofia. Nesse particular, alcunhada de filosofia da mente, resvala ainda que comportamento como resultado de processos mentais contendo perspectiva de causalidade da resposta a estímulos. Com isso, é aberto flanco para o questionamento sobre a existência da própria mente e da consciência. Contudo, a participação do cérebro no processamento das informações, dos sentidos e no comando motor corporal é assente e contribui para perquirir o agir humano. Para o estudo da mente e do comportamento, Damaso 2029 a 30. Fundamenta que mente e comportamento também se correlacionam estreitamente com as funções dos organismos vivos, especificamente com as funções do cérebro no interior desses organismos. O poder dessa triangulação de mente, comportamento e cérebro é evidente há mais de um século e meio, desde que os neurologistas Paul Broca e Carl Wernicke descobriram uma conexão entre a linguagem e as certas regiões do hemisfério cerebral esquerdo. Segundo Damaso 2030, o trabalho em neurociência cognitiva recentemente tornou-se especialmente frutífero, pois o desenvolvimento de novas técnicas para observar o cérebro, visando conhecer sua estrutura e função, permite-nos agora associar determinado comportamento que observamos clinicamente ou em um experimento, não só a um correlacionado mental presumido desse comportamento, mas também a marcadores específicos de estrutura ou atividade cerebral. A tarefa, entretanto, não é fácil, como ressalta Precht, 2046. A pesquisa cerebral é uma atividade muito particular, são os cérebros humanos tentando entender algo sobre cérebros humanos, ou seja, o sistema quer entender a si próprio. O cérebro torna-se sujeito e objeto da pesquisa, o que é uma situação precária. Embora o sujeito não se reduza ao cérebro, é nesse que se dão os processos mentais inerentes ao entendimento, a racionalidade. Ser sujeito do conhecimento requer, para Damaso 2041-42, um modelo do todo, promotor da percepção do organismo por si próprio, alocado no cérebro, em suas palavras, do organismo, na operação de relacionada à consciência. É toda a unidade de nosso ser vivo, nosso corpo, por assim dizer, e, no entanto, a parte do organismo chamada cérebro contém dentro de si uma espécie de modelo do todo. Para o autor, esse é um fato estranho, que receba pouca atenção, mas é digno de nota, sendo talvez a pista mais importante para o possível fundamento da consciência. As raízes profundas do self, incluindo o self complexo que abrange
A identidade e a individualidade, encontrando-se no conjunto de mecanismos cerebrais que, de modo contínuo e consciente, mantém o estado corporal dentro dos limites estreitos e na relativa estabilidade requerida sobre a consciência. Damasio 2041-42. Uma vez conectados cérebro e mente, resta associar mente e consciência. Não sendo incontroversa, a definição de Prest auxilia na compreensão da consciência como atividade mental. A consciência é um fenômeno inteiramente privado, de primeira pessoa, que ocorre como parte do processo de primeira pessoa que denominamos mente. Damasio 2029. O organismo que quer entender a si próprio é o sujeito que pretende ter consciência de si mesmo, mas sem desconsiderar a alteridade e conexão com a natureza e a cultura. Consciência não é de fácil definição. A palavra comporta diversas acepções, variando entre as diversas áreas como psicologia, filosofia, direito, bem como dentro delas, como resgata Brochado 2002-47. A acepção originária do termo consciência era a do sentido de consciência moral. A acepção intelectual e psicológica do termo surgiu posteriormente a partir do desenvolvimento da epistemologia e das ciências humanas em geral, como a sociologia, a psicologia e a psicanálise. Segundo o padre Weiss, a colocação do ser humano como indivíduo no centro da interpretação e avaliação da realidade, chamada inflexão antropocêntrica, que marca a virada da filosofia do objeto para a filosofia do sujeito, tem como uma de suas consequências a pluralidade de significações do termo consciência. A consciência, enquanto aquilo que possibilita a busca do homem pelo entendimento de si, torna-se o foco de estudo, uma vez não encarada apenas como pressuposto. Searle, 1998-26, suspeita que as gerações futuras perguntarão por que levamos tanto tempo no século XX para perceber que a consciência é o ponto central para a compreensão de nossa própria existência como seres humanos. Por que por tanto tempo pensamos que a consciência não importava, que não tinha valor? O paradoxo é que a consciência é a condição que possibilita qualquer coisa ter alguma importância para alguém. Apenas para os agentes conscientes existe a possibilidade de algo ter algum significado ou importância. Problematização da consciência. Estudar, problematizar a consciência significa voltar-se para aquilo que possibilita a compreensão. Damasio 2024-25 considera: o problema da consciência é uma combinação de dois problemas intimamente relacionados. O primeiro é entender como o cérebro no organismo humano engendra padrões mentais que denominamos, por falta de um termo melhor, as imagens de um objeto. O objeto designa aqui entidades tão diversas quanto uma pessoa, um lugar, uma melodia, uma dor de dente, um estado de êxtase. Imagem designa um padrão mental em qualquer modalidade sensorial, como por exemplo uma imagem sonora, uma imagem tátil, uma imagem de um estado de bem-estar. Segundo o autor, resolver esse primeiro problema é descobrir como o cérebro produz padrões neurais em seus circuitos de células nervosas e como ele consegue converter esses padrões neurais nos padrões mentais explícitos que constituem o nível mais elevado de fenômeno biológico, ao qual designo por imagens. Damasio 2025. Segundo problema, para Damasio 2025-26, é como, paralelamente ao engendramento de padrões mentais para um objeto, o cérebro também engendra um sentido do self no ato de conhecer. A solução desse problema requer que se entenda como, enquanto escrevo, tenho um sensor de mim e como, enquanto lê, você tem um senso de si. Como nos damos conta de que o conhecimento particular que você e eu contemplamos em nossa mente, neste exato momento, é moldado. Reconhecendo a uma metáfora, o referido autor assim traduz esse primeiro problema da consciência como obtemos um filme no cérebro, devendo-se entender nesta metáfora tosca que o filme tem tantas trilhas sensoriais quanto são os portais sensoriais de nosso sistema nervoso. Visão, audição, paladar, olfato, tato, sensações viscerais, etc. Damasio 2025. Retomando a metáfora do filme no cérebro, o autor converte o segundo problema na questão: como o cérebro também gera o senso de que existe alguém que é proprietário e observador desse filme? Damasio 2027.
de uma perspectiva específica, o do indivíduo dentro do qual esse conhecimento se forma, e não de uma perspectiva canônica de tipo único para todos. Damaso, 2026-27. Para Searle, 1998, converter o mistério da consciência no problema da consciência demanda ultrapassar antigas categorizações que podem ser reunidas em duas vertentes conhecidas como teoria monista e dualista da relação mente-corpo. Em mais, encarar a consciência como objeto de investigação científica como outro qualquer, afastando-a de outras propriedades físicas do cérebro e descrevendo-a como estado de sensibilidade e ciência. Searle, 1998-24, assim inicia sua digressão sobre a consciência. Presumimos também que a noção de redução científica, através do qual fenômenos complexos podem ser explicados e, em alguns casos, eliminados pelos mecanismos básicos que os fazem funcionar, esta clara apresenta poucas dificuldades. Percebemos então que a consciência, nossos estados ordinários de sensibilidade, sentiência ou ciência, awareness, quando estamos acordados, bem como nossos estados oníricos, quando estamos adormecidos, parecem peculiares. Quando comparamos com alguns fenômenos físicos, tais como as moléculas ou as montanhas, comparadas às montanhas e moléculas, a consciência parece misteriosa, etérea, até mesmo mística. A consciência não apresenta ser física no sentido que afirmamos serem físicas as outras propriedades do cérebro, tais como as descargas neuronais, nem parece ser redutível a processos físicos através das formas usuais de análise científicas que funcionaram para propriedades físicas como calor e a solidez. Deve-se perceber, como salienta Searle, que admitir a existência da consciência implica aceitar certo dualismo que a distinção entre fenômeno mental e físico encerra, mas critica. Em resumo, teorias monistas resolvem o problema mente-corpo, reduzindo tudo ou a corpo ou a mente. Ou seja, ou só existe uma realidade material, ou só há uma realidade mental subjacente. Já teorias dualistas pressupõem processos mentais e corporais, variando as teorias em função da independência e correlação dos processos. Existem ainda outra vertente cujas teorias não se enquadram em nenhuma das outras, e de algum modo tentam solucionar o impasse que criam, e aqueles para quem o problema mente-corpo é desprovido de significado e deve ser desconsiderado. C.F. Max Ilix, 2008-60. O dualismo, como concebido tradicionalmente por ele, não estabelece definitivamente relação entre o mental e o físico. O autor comenta que muitos autores, como o físico Roger Penrose e o filósofo David J. Chalmers, se conformam e aceitam o dualismo. Searle, 1998-24. Por outro lado, esse reconhecimento de um campo mental destacado pode ser transitório, uma vez derivado da atual incapacidade da ciência de explicar aspectos da mente. Prigogine cita Penrose, para quem é a nossa compreensão atual insuficiente das leis fundamentais da física que nos impede de exprimir a noção da mente, mind, em termos físicos ou lógicos. Prigogine, 1996-23. Searle argumenta que, entretanto, uma crescente inclinação filosófica de aspiração monista material tem se orientado no sentido de uma abordagem reducionista da consciência. Porém, o autor combate essa visão, reforçando que ela, ao invés de eliminar a consciência, reafirma a existência de estados de consciência, de estados internos, como pensamentos e sentimentos. Ele acredita. 6. Nas palavras de Searle, 1998-24, muitos filósofos acreditam que, se você conferir real existência à consciência, isso o forçará a adotar alguma versão de dualismo, ou seja, a visão de que há duas espécies metafisicamente diferentes de fenômenos no universo, o mental e o físico. De fato, para muitos autores, a própria definição de dualismo infere que, se você aceita os fenômenos mentais, como as dores, além dos
fenômenos físicos, como as montanhas, você é um dualista. No entanto, o dualismo, tal como é tradicionalmente concebido, parece uma teoria sem futuro, porque, tendo feito uma distinção estrita entre o mental e o físico, não consegue construir uma relação inteligível entre os dois. Parece que aceitar o dualismo significa desistir de uma toda ou visão científica de mundo, que levou quase 4 séculos para se obter. Então, o que devemos fazer? 7. No dizer de Searle, 1998, 24 e 25. O movimento mais comum na filosofia contemporânea é insistir que o materialismo tem de estar certo e que devemos eliminar a consciência reduzindo a alguma outra coisa. Daniel C. Dennett é um exemplo patente de um filósofo que adota tal posição. Os estados cerebrais descritos em termos puramente físicos e programas de computador são candidatos favoritos para fenômenos nos quais a consciência deve ser reduzida, mas todas essas tentativas reducionistas de se eliminar a consciência são tão mal sucedidas quanto o dualismo que elas estavam decididas a suplantar. De certa forma, elas são piores, por constatarem a real existência dos estados de consciência que deveriam explicar, acabam negando o evidente fato de que todos nós temos estados internos qualitativos e subjetivos, tais como nossas dores e alegrias, memórias e percepções, pensamentos e sentimentos, humores, remorsos e apetites. Que o impeto em direção ao reducionismo e ao materialismo deriva do erro de supor que, se aceitarmos a consciência como tendo sua própria existência, estaremos de alguma forma aceitando o dualismo e rejeitando a visão científica de mundo. Searle, 1998, 25. A conclusão que Searle, 1998, 25, apresenta é que a consciência é um fenômeno natural e biológico. É uma parte de nossa vida biológica, assim como a digestão, o crescimento ou a fotossíntese, segundo ele. Estamos cegos para enxergar a característica biológica e natural da consciência e outros fenômenos mentais devido à nossa tradição filosófica, que transformou mental e físico em duas categorias mutuamente excludentes. A saída é rejeitar não só o dualismo, mas também o materialismo e aceitar que a consciência é tanto fenômeno mental, qualitativo e subjetivo, quanto uma parte natural do mundo físico. Estados de consciência são qualitativos no sentido de que para qualquer estado, como sentir dor ou preocupar-se com a situação econômica, existe algo que qualitativamente se sente como estando naquele estado, e são subjetivos no sentido de que só existem quando experimentados por um ser humano ou outro tipo de sujeito. A consciência é um fenômeno biológico natural que não se enquadra apropriadamente em nenhuma das categorias tradicionais do mental e do físico. É causada por microprocessos de nível inferior no cérebro e é uma propriedade do cérebro em níveis macrosuperiores. Para se aceitar este naturalismo biológico, como eu gosto de chamá-lo, temos de abandonar primeiramente as categorias tradicionais Searle, 1998, 25 e 6. Após reflexos que culminam na exposição de sua visão sobre a consciência, Searle, 1998, 206, exorta que o problema da consciência consiste em explicar exatamente como os processos neurobiológicos no cérebro causam nossos estados subjetivos de ciência ou sensibilidade, como exatamente esses estados são percebidos nas estruturas cerebrais, como a consciência funciona na economia global do cérebro e, consequentemente, como ela funciona em nossas vidas em geral. Se pudéssemos responder às perguntas causais, o que causa a consciência e o que ela causa, acredito que responder às outras perguntas seriam relativamente fácil. Ou seja, se conhecemos toda a história causal, saberíamos responder perguntas do tipo: onde exatamente estão localizados tais e tais processos conscientes no cérebro e por que precisamos deles? Apresentado dessa forma, o processo da consciência é um projeto de pesquisa científica como qualquer outro. No entanto, o fato da consciência aparentar ser um mistério ocorre porque não temos uma ideia clara de como qualquer coisa no cérebro poderia causar estados conscientes. Acredito que nossa noção de mistério será eliminada se tivermos uma resposta para a pergunta causal. No entanto, nossa noção de mistério
é um obstáculo genuíno para se obter uma resposta à pergunta causal. O que causa a consciência? Investigar como se dão os processos mentais associados às sensações, tomada de ciência e ação, ou resposta abre caminhos à solução do problema da consciência. Entender o que causa a consciência invariavelmente remonta ao seu funcionamento e novamente aquilo que ela é. Searle avalia teorias computacionais da mente, aceitando que a computação pode servir para fazer simulação de processos mentais, mas não que programas de computador sejam mente. Para o autor, aqueles cuja crença é que o cérebro é um computador digital e que a mente consciente é um programa de computador, Searle 1998-36. Relacionam mente a cérebro, assim como software, programa e hardware, componentes físicos. Ele explica que há diferentes versões da teoria computacional da mente. A mais forte é: a mente é apenas um programa de computador, isso é tudo. Chamo-a de inteligência artificial forte, IA forte. É a fim de distingui-la da visão de que o computador é uma ferramenta útil para fazer simulações da mente, da mesma forma como é útil nas... Conforme Searle 1998, 2004, supõe, talvez mais importante ainda, a teoria computacional da mente expressa um determinado desejo tecnológico de poder. Se conseguirmos criar mentes apenas elaborando programas de computador, teremos alcançado o domínio tecnológico definitivo sobre a natureza. Simulações de quase qualquer coisa que descrevemos com precisão, tal como as condições meteorológicas ou fluxo de dinheiro na economia. Esta visão mais ponderada eu a chamo de IA fraca. Eu rejeito a IA forte, mas aceito a IA fraca. Searle 1998, 36, 37, 44. Searle 1998, 37 aponta que um computador manipula símbolos, porém não apresenta a compreensão semântica deles. Por outro lado, a mente consiste em algo mais do que a mera manipulação de símbolos formais. A mente tem conteúdos. Por exemplo, quando pensamos em inglês, as palavras inglesas que vêm à nossas mentes não são apenas símbolos formais não interpretados. Para entender seu posicionamento, é preciso notar o que distancia programas de computador de mentes. Searle lança mão do argumento de quarto chinês, cuja estrutura segue 3 passos. 9. Searle 1998, 43, 44 não nega que o cérebro é de fato uma máquina orgânica e seus processos, como as descargas neurais, são processos orgânicos mecânicos. Mas o computador não é um processo automatizado como as descargas neurais ou a combustão interna. Pelo contrário, a computação é um processo matemático abstrato que existe apenas em relação a observadores, intérpretes, conscientes. Observadores como nós têm encontrado meio de implementar a computação com máquinas elétricas à base do silício. Mas isso não torna a computação algo elétrico ou químico. 10. Um computador é, por definição, um equipamento que manipula símbolos formais. Estes, por sua vez, são frequentemente descritos como 0S ou 1S. Para os objetivos do momento, o ponto principal é que o mecanismo é totalmente definido em termos de manipulação de símbolos. A computação, nesta acepção, é simplesmente um conjunto sintático de operações, no sentido de que os únicos atributos dos símbolos que importam para a implementação do programa são os formais ou os sintáticos. Searle 1998, 37. 11. Searle 1998, 38. Discorre, imagine que você execute as etapas de um programa elaborado para responder perguntas em um idioma que você não compreende. Eu não entendo chinês, então imagine que estou trancado em uma sala cheia de caixas com símbolos chineses. A base de dados. Recebo uma pequena quantidade de símbolos chineses, perguntas em chinês. Então procuro em um manual o programa. O que deveria fazer? Realizo algumas operações com símbolos de acordo com as palavras. E eu executo as etapas do programa. E entrego uma pequena quantidade de símbolos resposta às perguntas aos que se encontram fora do quarto. Eu sou um computador executando um programa.
para responder perguntas em chinês, mas ao mesmo tempo não compreendem uma palavra de chinês. 1. Programas são totalmente sintáticos. 2. As mentes têm uma capacidade semântica. 3. A sintaxe não é a mesma coisa que a semântica, nem é por si só suficiente para garantir um conteúdo semântico. Consequentemente, programas não são mentes. Programas não são mentes. Searle 1998, 38, 39. Embora as teorias computacionais da mente não sejam suficientes para explicar a mente, a consciência elas podem, como metáfora, ficção ou problema, servir para a conjectura de que um sistema capaz de manipulação de informação com a apreensão semântica e ciência de si próprio poderia se aproximar da mente e de consciência. Searle 1998-2005 insiste que, em se tratando da consciência, os cérebros têm uma importância crucial. De fato, sabemos que os processos cerebrais causam a consciência e, a partir disso, deduz-se que qualquer outro tipo de sistema capaz de causar a consciência deveria ter capacidades causais ao mesmo equivalentes às do cérebro. Em tese, um cérebro artificial poderia causar a consciência apesar de ser feito de alguma substância totalmente diferente dos neurônios. Mas qualquer que seja a substância usada, sua estrutura resultante deve ser compartilhada a mesma capacidade causal do cérebro para produzir a consciência. A partir da contribuição de Searle, que merece ser posta em mais alto relevo, é a da inferência de que a consciência é uma propriedade do cérebro, uma vez que é causada por processos neuronais do cérebro. Searle 1998-44 registra aqui: consciência é causada por processos neurais de nível inferior no cérebro e é por si só uma propriedade do cérebro, por ser uma propriedade que surge através de certas atividades dos neurônios. Podemos vê-la como uma propriedade emergente do cérebro. Uma propriedade emergente de um sistema que é aquela que é causalmente explicada pelo comportamento dos elementos do sistema, mas não é uma propriedade de quaisquer elementos individuais e não pode ser explicado simplesmente como a soma das propriedades desses elementos. A liquidez da água é um bom exemplo. O comportamento das moléculas de H2O explica a liquidez, mas as moléculas individuais não são líquidas. O que a consciência causa ou permite? Depois de se debruçar sobre a causa da consciência e almejando melhor entendimento do que ela seja, cumpre indagar o que a consciência causa ou permite. Desde já seja retomada a ideia de Searle de consciência sobre consciência como estados ordinários de sensibilidade sentiência ou ciência awareness. A consciência permite ciência ou saber sobre a emoção, sobre o próprio saber e sobre o agir direcionando-o. O estado de sensibilidade de fato está intimamente conectado a estímulo externo ao organismo ou causa exterior que provoca a sensação. Órgãos do sentido e sistema nervoso captam e processam informação e, em funcionamento ordinário, são condição para sentimento de emoção. Contudo, nesses casos não devem ser considerados a causa da emoção. Bennett e Hacker, 229, afirma que uma emoção pode efetivamente ser resultado de uma reação a uma causa. É indiscutível que o funcionamento adequado do cérebro é uma condição causal de sentir emoções, mas seria incorreto assimilar as condições causais da possibilidade de sentir a emoção a causa de uma emoção específica numa ocasião determinada. 12. Tratar como permissão talvez seja mais adequado pela falta de relação, de implicação entre estado de consciência e o que ela possibilita. Consubstanciando-se em condição de possibilidade e não como necessidade, causalidade, equivale à observação poderia ser feita quanto ao tópico sobre o que causa a consciência, pois não é porque há processos neurais que há consciência. Contudo, se há consciência, ela resulta de processos neurais. A pergunta embaraçosa é se a consciência seria possível, não só pelo que foi abordado,
como sua causa, mas também pelo que será dito como o que ela possibilita, ou seja, o que este tópico aborda, o que a consciência permite, não verdade, também não seria causa ou condição de possibilidade da consciência? 13. A precisão terminológica definidora de afeto, emoção, apetite, sensação, desejo e sentimento merece ser analisada em trabalho específico. Por outro lado, sensações podem ter origem em abstrações, estando vinculadas às causas do interior do organismo, identificadas em processos mentais. Segundo os autores, só um utilizador de linguagem pode sentir medo de bancarrota, sentir ansiedade por causa da inflação, sentir terror de fantasmas, sentir apreensão acerca do estado da nação. Bennett Hacker, 2006, 230. De todo modo, sentir não é privilégio de organismos conscientes, mas a consciência é fundamental para se saber da emoção, para Bennett e Hacker, 2006 e 229. Quando sentimos uma emoção, não estamos conscientes de que um sistema emocional do cérebro está ativo. Podemos sentir, ou porque sentimos emoção sem saber nada acerca de atividades do cérebro, tal como não precisamos saber a causa por oposição ao objeto da nossa emoção. Sentir amor, ciúme ou inveja, e estamos conscientemente sabedores que sentimos isso. Não é saber do sistema emocional do cérebro que é uma condição causal para sermos capazes de ter essa emoção, mas propriamente é sentir amor, pois isto e isto, ciúme ou inveja, pois isto é isto. E constatarmos que sentimos. Ter ciência sobre o próprio saber é algo que a consciência possibilita, constituindo vereda para densas reflexões filosóficas. Por ora, basta ligar essa possibilidade, a racionalidade e a razão ao sentir a subjetividade, aqui tomada como individualmente, Damasio 2044, indica que a consciência permite saber que as imagens existem dentro do indivíduo que as formas. Situa as imagens das perspectivas do organismo, relacionando-as a uma representação integrada do organismo, e com isso permite a manipulação das imagens em favor dele. No processo de evolução, quando a consciência surge, ele anuncia o despontar da antevisão no indivíduo. Tratar da consciência é função da ação racional, é introduzir a problemática do porquê do agir e da liberdade, bem como, evidentemente, racionaliza-la, estudá-la. Da tomada de decisão, avaliar, decidir como agir deriva da perspectiva da razão como causa da conduta, segundo prescrição de Damasio, 2044-45. A consciência introduz a possibilidade de construir na mente algum equivalente das especificações reguladoras ocultas no núcleo do cérebro, um novo modo de um ímpeto de viver e impor suas demandas e de organismos agir com base nelas. A consciência é o rito de iniciação que permite a um organismo equipado com a capacidade de regular o seu metabolismo, com reflexos inatos e com a forma de aprendizado conhecida como condicionamento, torna-se um organismo com mente, o tipo de organismo em que as reações são moldadas por um interesse mental pela vida do próprio organismo. Ainda que situar a consciência como guia da ação seja controverso, a razão será tratada como uma das causas do agir e não como única ou mais importante causa. Em seguida, opor-se ao livre-arbítrio e determinismo. Causas ou razões para o comportamento humano. Complexidade. Perquirir causas para o comportamento humano abre duas sedans principais. A primeira, toda investigação científica embasa a conclusão de causalidade de que o comportamento pode ser explicado, sobretudo, apoiando-se nos recorrentes avanços neurocientíficos. Já a segunda segue a tradição de atribuir ao lado de outros motivos para a ação. Assente presença de causa não causada, da liberdade, do livre-arbítrio, da possibilidade de escolha. Reflexo, instinto, intuição, emoção,
vontade, liberdade, livre-arbítrio, reações químicas e físicas no interior dos organismos. Tudo isso não é um rol fechado de componentes de motivação do agir, embora, dependendo do paradigma, seja possível separar ações irracionais das racionais, ou ainda submetê-las aos desígnios da vontade. Reflexo, instinto, intuição, respostas automáticas e irracionais diretas estão atreladas ao reflexo e instinto, buscando desvendar um encadeamento causal. Explicações apoiam-se em fatores genéticos e análise de processos neurais, e patente a presença da ideia de causalidade. A intuição normalmente é caracterizada como imediata, não é fruto de completo repositório de justificação racional. As ações que têm a intuição como motivo são diretas, ainda que alguma racionalização ocorra para a tomada de decisão pelo agir intuitivo. Em comum, todas podem gerar racionalização posterior para entendimento de suas causas. Emoção. Como anteriormente dito, a consciência permite a tomada de consciência de emoções. Aqui pergunta-se se emoções motivam a ação. Contudo, se considera emoção como rótulos ou verbalização de uma gama de reações químicas e físicas que ocorrem no organismo, cuja tomada de consciência induz sua identificação, caracterização. Então, seja destacado o encadeamento causal, segundo ao qual existiriam causas para as referidas reações químicas que motivariam comportamentos. Em outras palavras, cumpriria estudar a motivação das emoções. Em um primeiro momento, como explana Brandão, 2004, 121, existe grande concordância na proposição de que emoção e motivação estão estreitamente relacionados. Na visão de alguns autores, entretanto, a motivação é apenas mais um dos componentes da emoção, ao lado dos componentes endócrino, autômico, sensorial e motor. O autor sustenta que a experiência emocional resulta de vários eventos, porém, no caso mais simples, a emoção se expressa por um ato motor de natureza motivacional, desencadeando por sensações provocadas por estímulos sensoriais do meio onde se encontra o indivíduo. A emoção, entretanto, pode incluir um conjunto de pensamentos e planos sobre um evento que já ocorreu, está ocorrendo ou que vai acontecer. Brandão, 2004, 121. Se as emoções são estados presentes e lembranças de sensações com toda a racionalização que podem suportar, qual o peso que possui na motivação do comportamento? Lembrando que essas sensações viriam desde necessidades vitais básicas como ter sentido sede, há outras que podem envolver outro organismo, outra pessoa, como estar apaixonado. Definir emoções não é tarefa fácil, ainda mais considerando a existência de outros vocábulos, como sentimento, sensação, desejo, apetite e afeto. Emoção parece ser o melhor termo ostentador das reações corporais atreladas a sentimentos. Brandão, 2004, 121. Ensina que uma das definições mais simples da emoção refere-se à manifestação de reações psicomotoras, geralmente acompanhadas de alteração neurovegetativas, em resposta a um estímulo ambiental. Se atentarmos para estado como amor, raiva, alegria, culpa, medo, etc., observaremos que, além de serem estados emocionais, eles pouco têm em comum. Uma das teorias gerais das emoções sustenta que os elementos comuns ligando todas as emoções é que elas representam alguma reação a um evento reforçador ou a sinais reforçadores condicionados. Os reforçadores podem atuar como estímulos recompensadores, por exemplo, alimento, se o animal está faminto, e água, se ele está com sede, ou punitivos, um estímulo doloroso, por exemplo. É comum associar todo esse espectro de emoções à motivação do comportamento. Digressões seguintes sobre vontade, liberdade e determinismo deverão contribuir para o 15. Prossegue o autor dizendo que, além de se manifestarem por expressões faciais típicas, podem ocorrer alterações endócrinas e autonômicas importantes, tais como garganta
e boca seca, sudorese nas mãos e axilas, aumento dos batimentos cardíacos e da respiração, rubor facial, tremores nas extremidades e, dependendo da intensidade da expressão emocional, incontinência urinária intestinal. Brandão 2004-121. 16. Do ponto de vista da psicanálise, importante lembrar que desejo e pulsão são termos imprescindíveis. Papel das emoções no comportamento humano da citação anterior de Brandão. Depreende-se que elas estão ligadas, inclusive a condicionamento de comportamento. Bennett e Hacker, 2006-245. Assim resume a discussão sobre emoção e motivos para a ação. Em suma, muitas emoções também são motivos para agir, não porque sejam causas da ação, mas porque indicam uma forma de interesse e estrutura de crença, que configuram padrões comuns de explicação da ação humana. Explicar uma ação humana dizendo que foi feita por uma emoção motivadora, como o medo, o amor, a inveja ou a compaixão, não é citar um factor numa explicação como uma razão, uma causa, um desejo, um hábito ou uma tendência, mas trata-se de um padrão explicativo, vontade. A ação, segundo a vontade, talvez tivesse relação próxima com a liberdade, não fosse o questionamento sobre a liberdade da vontade, como preleciona Cardoso 2008. Considerávamos até aqui a liberdade de ação propriamente dita e tratava-se então por livre aquele capaz de agir segundo sua vontade. Opera-se então a virada decisiva, fôssemos mais loquazes, diríamos copernicana, na forma de enfrentar o problema da liberdade. Ora, não mais se considera a liberdade de ação de fazer o que se quer, segundo a própria vontade, mas sim a própria liberdade da vontade. Podemos, obviamente, fazer o que queremos, mas será possível também, por sua vez, querer o que pensamos? Para Schopenhauer, página 100, se o leitor de seu texto, o livre-arbítrio, se persuadir de que a hipótese do livre-arbítrio deve ser absolutamente afastada e que todas as ações humanas são submetidas à mais inflexível lei da necessidade, teria chegado a poder conceder a verdadeira liberdade moral que pertence a uma ordem de ideia superior. Cardoso 2008 anota a liberdade moral que Schopenhauer identifica com o livre-arbítrio. Cardoso 2008 prossegue afirmando que a primazia da vontade sobre a racionalidade é nota característica e elemento fundamental na filosofia de Schopenhauer. A vontade é a soberana e o intelecto está a seu serviço. Liberdade e livre-arbítrio. Como afirma Sear, 2007, 23, a tese do livre-arbítrio estabelece que algumas ações não são precedidas por condições causais suficientes, como tópicos específicos a seguir. Por ora, vincula-se liberdade a livre-arbítrio, precariamente entendido como liberdade no âmbito da moralidade. Em contraposição à ideia de livre-arbítrio, Schopenhauer, página 74 e 75, sustenta que, admitindo o livre-arbítrio, toda ação humana seria um milagre inexplicável e um efeito sem causa. Noção que as próprias formas do intelecto repugnam por condição conduzir ao acaso absoluto. Razão. Se o homem primeiro escolhe, depois só racionaliza a conduta para compreendê-la. A ação tem outros móveis que não a razão. Fica complicado, nessa perspectiva, encontrar espaço para se falar realmente em escolha. Contudo, a tradição ocidental dominante reafirma o papel da razão na moralidade e na eticidade. A razão está envolvida em 3 momentos lógicos da ação moral. Daí falar-se em racionalidade do agir moral. O âmbito logo é o da razão prática, como evidencia Brochado, citando Limas Weiss. O ato moral se compõe de 3 elementos fundamentais na ética de Limas Weiss: conhecimento da lei, liberdade de escolha, decisão, síntese de 2 outros no ato concreto.
O momento do conhecimento da norma moral é essencialmente intelectivo e é acompanhado pelo momento de liberdade no sentido de tornar esta norma um valor para si e como síntese do conhecimento que sabe da norma e da liberdade que se impõe. A norma temos a condição moral que é a norma subjetiva do ato moral, brochado do 2002-33. Perceba-se a estreita conexão entre liberdade e ação racional decorre da atribuição de racionalidade à escolha, cuja universalização pode assim ser alcançada, mesmo que não seja questionada a liberdade nesse ponto, submetendo-se toda a decisão antes aos ditames da vontade. Reconhece-se o forte papel das inclinações, que transforma a escolha racional ética em verdadeiro sacerdócio. Se o completo relativismo acarreta falta de parâmetros, o esforço para ações éticas mostra a distância até o outro extremo, segundo Brochado 2002, 181. Dada a complexidade da decisão ética, de acordo com as variantes empíricas e também axiológicas, torna-se cada vez mais difícil pensar numa sociedade que funcione bem a partir de compreensões individuais de justiça ou atos realizadores de imperativos categóricos. Complexidade. Todos os motivos da ação aqui esboçados mostram que várias podem ser as razões para o comportamento, ainda que se considere como causa única a vontade. Não estariam descartadas a existência de inúmeros motivos para sua formação, indispensável. Portanto, aborda-se a complexidade para Marx e Illich. 2008-81. A mais fundamental maneira em que a complexidade pode ser definida é em função do número de variáveis interactuantes que são eficazes na determinação de alguma consequência. Certamente, o comportamento parece ser influenciado por uma grande quantidade de tais variáveis, mas a mesma coisa pode ser dita de muitas outras ciências e fica ainda por descobrir quantas variáveis importantes operam na determinação do comportamento. Falar em determinação traz consigo eliminação da liberdade. O fato é que a complexidade de seus diferentes níveis situa o comportamento humano no grau de hipercomplexidade. Morin, 2005-37, sugere tentar ir não do simples ao complexo, mas da complexidade para cada vez mais complexidade. Nós o repetimos, o simples não passa de um momento, um aspecto entre várias complexidades microfísica, macrofísica, biológica, psíquica, social. Tentaremos considerar as linhas, as tendências da complexificação crescente, o que nos permitirá, muito grosseiramente, determinar modelos de baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade, isto em função dos desenvolvimentos da auto-organização, autonomia, individualização, riqueza de relações com ambiente, atitudes para aprendizagem, inventividade, criatividade, etc. Mas no final chegaremos a considerar com o cérebro humano os fenômenos verdadeiramente espantosos da mais alta complexidade e ao colocar uma noção nova e capital para considerar o problema humano, a hipercomplexidade. O estudo do cérebro humano vem se desenvolvendo muito e contribuindo para o entendimento da complexidade das relações, dos pensamentos, das experiências e dos comportamentos humanos. Fernandes, citando Safire, remonta à junção da ética e neurociência, segundo o autor. William Safire, The Risk Stage Filed, New York Times, 2003, acunhou o termo neuroética para designar o âmbito da filosofia que trata sobre aspectos bons e maus do tratamento ou potencialização do cérebro humano e que tem como objetivo recorrer ao que sabemos sobre o funcionamento do cérebro para definir melhor o que significa o ser humano e como devemos atuar ou interagir socialmente. É o cérebro que sustenta, gestiona e gera o sentimento da identidade e da personalidade.
a percepção do outro e a ciência humana. É a partir dessa nova filosofia devida com um fundamento cerebral. O funcionamento do cérebro revela um impressionante grau de complexidade, perto de 100 bilhões de sinapses, algo que entra em plena consonância com a igualmente alarmante complexidade do pensamento e das experiências humanas. Fernandes, 2008, 17, 18. Fernandes, 2008, 235, 236. De forma lapidar, exorta que o estudo sobre a natureza humana, sobre o cérebro, bem como sobre o comportamento, suas causas, é basilar para se divisar os limites e as condições de possibilidade do direito e da justiça. Em suas palavras, embora não saibamos grande coisa acerca de nossa natureza e do funcionamento de nosso cérebro, é muito particularmente dos correlatos cerebrais que ditam o sentido da moral e da justiça, converter esse mar de especulações em certeza e de certo a tarefa que se espera da ciência, no preciso sentido de que uma compreensão mais profunda das causas últimas, radicadas em nossa natureza, comportamento moral e jurídico humano, poderá vir a ser de grande utilidade para averiguar quais são os limites e as condições de possibilidade do direito e da justiça no contexto das sociedades contemporâneas. Consciência moral. Importante papel possui a consciência quanto ao comportamento humano, além da tomada de ciência de si e das emoções correlatas. Destaca-se quanto ao agir segundo a norma moral, convém diferenciar neste ponto a consciência psicológica de consciência moral, no ensinamento de Brochado 2002-80. Em primeiro lugar, a consciência psicológica tem como objeto qualquer tipo de ato, tanto os cognoscitivos quanto os afetivos volitivos. Já a consciência moral refere-se exclusivamente aos atos volitivos, e quando se encontram em conformidade ou desconformidade com a norma moral. Consciência jurídica. A consciência pode ainda ser pensada em sua acepção jurídica em relação com a norma legal, consciência jurídica. Basicamente, envolve também da ação em função de norma, só que da norma jurídica. Na lição de Brochado, 2002, 162, a consciência jurídica é a passagem da consciência moral para o domínio da lei, mediante a virtude da justiça. Quem observa os códigos legislativos sem a mediação de virtude da justiça não tem, pois, consciência jurídica. Brochado fundamenta a necessidade da observância das normas legais sobre o prisma da virtude e justiça. Segundo a autora, a moralidade é interior e a intenção subjetiva. A eticidade é o ethos, o que é objetivo, e é nele que se dá a consciência jurídica, sendo o segundo objeto a lei. Se o indivíduo entende a lei como materialmente dos códigos, ele não precisa de uma consciência jurídica para cumpri-la, bastando para tanto saber ler a lei. Consciência jurídica tem por objetivo, pois o juízo que a sociedade faz sobre a aplicação de suas leis, se estas estão de acordo com o valor do justo. Brochado, 2002, 162. Consciência, liberdade e determinismo. Para Hegel, a consciência é levada ao plano razão, isto é, encontrado outras consciências e permitindo a identificar um nós, é momento do espírito. O espírito é o ponto central na obra de Hegel, sendo necessário esclarecer que o aparecer do espírito o mostra-se e o toma ciência de si tão momentos a caminho do saber. Saber que não é sobre algo externo, mas posto que a substância é sujeito. Todo conteúdo é também reflexo para si mesmo. Menezes, 1992, 22. O conhecer é autoconhecimento. Segundo Hegel, o espírito é livre para conhecer, para se mostrar. Entretanto, o filósofo fala em determinação. Essa deve ser entendida como determinação interna, proveniente do próprio movimento, e não determinação externa, que, se presente fosse, colocaria em xeque a própria liberdade, sobre automovimento e determinidade.
EJA 2002, 48 a 59, especialmente 51 a 55. Se a ação dos indivíduos, o comportamento humano pode se desvencilhar de condições exteriores ou mesmo de fatores internos nos organismos, há a relação do reduto de liberdade. Caso contrário, ainda que se considere liberdade de conhecer, estará comprometida a de agir, como escreve Seara 2007, 23. A tese do determinismo afirma que todas as ações são procedidas por condições causais suficientes que as determinam, havendo determinação, prejudicando fica o autocontrole. O livre-arbítrio versa sobre a possibilidade de controle das próprias decisões. Assim, é possível falar de liberdade de escolha entre vários motivos para a ação, superando a ideia de determinismo. Todavia, qual é o limite do autocontrole, das possibilidades de escolha? Pode-se controlar os próprios pensamentos? É possível deixar de pensar, deixar de sentir? Se o ser humano possui arcabouço estrutural para realizar pensamentos, sentir emoções, esta ainda que a lógica, ou internamente determinado a sentir, a pensar, tanto mais certo quando se verificam dificuldades no controle dos pensamentos das emoções, quanto à efetiva tomada de decisão de agir. Testes empíricos descritos por Amodit e Wang, 2009-2214, levaram à conclusão de que regiões cerebrais responsáveis pelo desencadeamento dos movimentos começaram a agir atividade meio segundo antes de qualquer movimento. Embora seja argumento em desfavor da concepção de livre-arbítrio, dúvidas persistem sobre relação entre consciência e liberdade, tanto que os autores não sustentam, mas dizem. 20. Nesse ponto está a primeira possibilidade, lógica ou interna, de se conjugar determinismo e livre-arbítrio. 21. Mesmo que testes apontem início de processos cerebrais antes da consciência, o efeito negativo que tem sobre o livre-arbítrio pode ser amenizado pelo argumento de que tomar consciência da ação deliberada acontece quando ela é praticada, senão o que há é pensamento sobre a ação futura. Suspeitar que, às vezes, só ficamos conscientes dos nossos próprios atos depois que tomamos a decisão. Portanto, o cérebro produz nossos atos, mas parte do processo de tomar a decisão é concluída antes que sejamos capazes de relatá-la. Amodit, Wang, 2009-215. Livre-arbítrio e determinismo. Como se explica o comportamento humano? Tudo é resultado de processos neurais ou reações químicas e físicas no nível celular. Há liberdade plena, limitada ou nenhuma? Essas questões foram, até o momento, enfrentadas a fim de lançarem luz sobre o problema da consciência em um mundo que se desvela determinista de forma crescente pelas contribuições da neurociência, explicações genéricas para comportamentos, marcação de regiões cerebrais a cargo de funções específicas contribuem para assinalar causas ou razões da ação e, por consequente, desaguam em crescente determinismo. Com Prigogine, 1996-14, a pergunta passa a ser como conceber a criatividade humana ou como pensar a ética no mundo determinista. Esta questão traduz uma tensão profunda no interior de nossa tradição. Certo alento oferece Morin, 2005-36, aos defensores da criatividade, da liberdade ao situar o problema no contexto da complexidade, segundo ele. Uma das conquistas preliminares no estudo do cérebro humano é a compreensão de que uma de suas superioridades sobre o computador é a de poder trabalhar com o insuficiente e o vago. É preciso, a partir de então, aceitar certa ambiguidade e uma ambiguidade precisa na relação sujeito/objeto, ordem/desordem, auto/hetero-organização. É preciso reconhecer fenômenos como liberdade ou criatividade, inexplicáveis fora do quadro complexo, que é o único a partir de sua presença, que é o único a permitir sua presença. Quinto, incompatibilidade.
O livre-arbítrio e o determinismo, em princípio, encontram-se em polos diametralmente opostos. Pode-se fazer sentido buscar harmonizá-los, contudo, nem todos estão interessados nessa compatibilização. Nas palavras de Searle, 2007, 23, não direi nada sobre o compatibilismo, isto é, a ideia segundo a qual o livre-arbítrio e o determinismo seriam perfeitamente compatíveis. Nas minhas definições, o determinismo e o livre-arbítrio não são compatíveis. Para o autor, o livre-arbítrio é a negação do determinismo. Não há nenhuma dúvida de que as definições dessas palavras podem ser trabalhadas a fim de que se tornem compatíveis, mas não é esse sentido que me interessa aqui. Searle 2007, 24. Uma das possibilidades de compatibilização é fruto de reformulação paradigmática que incorpora o indeterminismo e a simetria do tempo na física, segundo acervo de Prigogine, 1996, 23. Precisamos de uma nova formulação das leis fundamentais da física, mas essa não deve necessariamente descrever a noção de mente. Deve primeiro incorporar em nossas leis físicas a dimensão evolutiva, sem a qual estamos condenados a uma concepção contraditória da realidade. Deve-se perguntar se o descobrimento de razões ou causas do comportamento humano inviabiliza a ideia de liberdade, livre-arbítrio. Se sim, cumpre enfrentar a oposição. Por outro lado, se é reafirmada a liberdade decorrente da mudança paradigmática operada no seio da ciência, essa alteração, de modo inusitado, retoma a tradição. Todas as descobertas neurocientíficas não devem produzir maiores abalos, além dos cortejos com crescente crescimento sobre fisiologia humana. Oposição. Searle 2007, 24 menciona aquele que talvez seja o problema central, embora não o desenvolva, da incompatibilidade entre livre-arbítrio e determinismo. Assim diz: não tratarei também da responsabilidade moral, embora possa haver aí vinculação interessante a serem feitas entre o problema do livre-arbítrio e o da responsabilidade moral. Pensar a ética em um sentido, em um mundo determinista, é realmente muito problemático, segundo Schopenhauer, página 90. A questão do livre-arbítrio é, na verdade, uma pedra de toque por meio do qual se torna possível distinguir os verdadeiros e profundos pensadores dos espíritos superficiais. Ou melhor, é uma linha que divide essas duas categorias de engenhos, um sustentando unanimemente a rigorosa necessidade das ações humanas, dados que sejam os caracteres e os motivos, outros, pelos contrário, agrupando-se ao redor da doutrina do livre-arbítrio, concordando nisso com a maioria dos homens. A responsabilização de condutas pela ótica da carência da livre decisão quanto ao próprio comportamento é algo desafiador. Tratá-las como resultado de disfunção ou função do organismo sobremaneira cerebral pode esvaziar o juízo ético e a própria subjetividade. No direito, o problema do determinismo no comportamento é considerado em normas específicas que regulam implicações e responsabilidade. Por exemplo, no âmbito civil de vícios do consentimento na coação e no estado de perigo, ou no campo penal da conduta em estado de necessidade. Quinto, compatibilização. Uma primeira forma de compatibilização do livre-arbítrio com o determinismo seria pela perspectiva lógica ou interna, segundo o qual a possibilidade de decidir traz consigo certa determinação dessa qualidade, uma vez que a tomada de consciência sobre capacidade de decisões comportamentais não pode prescindir da determinação para o seu exercício. Assim, opta por não decidir e fazer uma escolha, o que é força da determinação imanente. Outro viés de compatibilização retoma a moralidade e a necessidade de vinculação à norma. Assim, a obrigação ética pode ser entendida como determinação do comportamento pelo dever, que livremente pode ser cumprida, recorre-se a Brochard 2002-80, para quem a nota caracterizadora da consciência moral que a distingue definitivamente da psicologia é que a insere na ordem moral, é a obrigação ética ou dever.
que não se dá de forma alguma na ordem física ou psicológica. A obrigação moral é constituída pela necessidade pela liberdade, necessidade moral não física, de forma de fazer algo e liberdade psicológica não moral, para não fazê-lo. A terceira é talvez mais importante, ilação sobre compatibilização não coloca ao lado de todo determinismo a presença de incerteza, salvaguardando a liberdade e o livre-arbítrio, mesmo que mitigada sua pompa, ligando complexidade à incerteza, presente no interior de sistemas altamente organizados. Moore, em 2005, sustenta aqui. A complexidade coincide-se com a parte de incerteza, seja proveniente dos limites de nosso entendimento, seja inscrita nos fenômenos, mas a complexidade não reduz à incerteza. É a incerteza no seio de sistemas ricamente organizados. Ela diz respeito a sistemas semi-aleatórios, cuja ordem é inseparável dos casos que os concernem. A complexidade está, pois, ligada a certa mistura de ordem e desordem, mistura íntima, ao contrário da ordem/desordem estática, onde a ordem pobre e estática reina no nível das grandes populações e a desordem pobre porque pura indeterminação reina no nível das unidades elementares. Seja, para além das causas e escolhas. No fundo, todas as descobertas da neurociência podem significar mais uma contribuição na construção que a humanidade muito iniciou, bem definida por eticidade. Todo esse conhecimento sozinho não tornará o homem melhor, pois, como adverte Fernandes, 2008, 235, não é definitivamente certo que um maior e melhor conhecimento da natureza humana, por si só, não proporcione automaticamente uma vida humana mais digna. Depende, claro, do uso que será feito dele, pressupondo liberdade e livre-arbítrio moral e direito estão no cerne da tradição ocidental. Pensá-los em um mundo destituído de liberdade pode abalar as estruturas de responsabilização pelas condutas do juízo ético. Vista deste modo, a contribuição da neurociência no entendimento das razões do comportamento humano pode servir para a verdadeira revolução na filosofia e no direito. Essa contribuição, entretanto, irá reforçar ou somente modificar os fundamentos sobre maneira da ação humana e da responsabilidade, respectivamente pela reafirmação da liberdade, tanto mais seja compatibilizada com a causalidade e o determinismo, ou por fragilizar a permanência da liberdade na base sobre a qual se assentam os pilares da ação e da responsabilização das condutas. Neste último caso, a modificação dos fundamentos poderiam ser resultado também da modificação da pergunta para, independentemente de se considerar a existência da liberdade, é possível pensar a moralidade, bem como a responsabilidade e a sanção, incluindo o controle do comportamento. Se mudarmos os fundamentos por qualquer desses motivos, porém o abalo possivelmente não será concebido, ou poderá ser engenhosamente contornado, continuando válidas as normas morais e jurídicas, fazendo os ajustes sistêmicos pertinentes. Considerações finais. As exposições sobre livre-arbítrio e determinismo procurou lançar luz ao problema da consciência, conectando a liberdade. E ao agir para questionar razões para o comportamento humano, na medida em que a causalidade passa a ser considerada na explicação para condutas revelando automatismo distante do livre-arbítrio, o determinismo aflora na seara do comportamento. A consideração do determinismo no comportamento humano permite o questionamento sobre a responsabilização das condutas. Contudo, conclui-se que a reflexão sobre a compatibilização entre o livre-arbítrio e o determinismo diminui o impacto geral do determinismo na responsabilização, tendo em vista ainda se sustentar um modelo pautado na liberdade. Cogita-se também que a mudança para uma perspectiva mais determinista não implicaria necessariamente ruptura com a responsabilização pelas condutas, uma vez que ela continuaria sendo imputada ao agente como resposta ou sanção.
mesmo que mitigado o peso do livre-arbítrio, o próximo e instigante passo, entretanto, pode ser analisar como o direito lida com as implicações e responsabilização de condutas derivadas de motivação determinista, como no estado de necessidade.